não render muito, porque hoje nós vamos falar sobre geometria espacial. Vai ser uma aula complementar daquela aula de geometria analítica. Vocês estão vendo a minha cara ou vocês estão vendo o slide? Slide. Não, beleza. Que a gente vai ver hoje sobre a geometria espacial, que são os sólidos, que são a maioria das coisas que vocês trabalham aí, né? Principalmente no desenho técnico, deve ser o Arley também, Arley. E a gente falou sobre geometria plana, que está no plano, que é no plano, vamos dizer assim, imaginando uma folha, a folha, tudo que tiver em cima da folha é um plano. Quando a gente fala de um espaço, a gente está falando de uma caixa. Dentro da caixa é um espaço. Então, quando nós falamos de geometria espacial, a gente está falando de 3 dimensões, que é a altura, a largura e o comprimento, ou a largura, a profundidade e o comprimento, mas são sempre 3 dimensões. Na parte da geometria plana, igual eu falei da folha, aqueles elementos, né, ponto, reto e plano, e sempre estavam em cima da folha. E no espaço, na geometria espacial, na geometria espacial mesmo, está sempre dentro de uma caixa. A gente imagina sempre dentro de uma caixa. Então, são coisas em 3D, bem simples. Dentro disso, falando da geometria espacial, a gente tem os poliedros, que são as estruturas desse tipo de geometria, que eles são desenvolvidos a partir dos sólidos, dos elementos a gente já sabia da geometria plana. Os círculos, triângulos, quadrados, losangos e aquelas outras estruturas que a gente viu já na geometria plana. Por quê? Porque vamos dizer, vocês já brincaram daquele negócio de cortar desenho, faz um desenho e corta o desenho, depois forma tipo um origami? Só que, lógico que ele encaixa todas as peças juntas, são aquelas bolinhas, triângulos e tudo. Por quê? A gente faz desenhos na folha, não é? A folha não é a geometria plana, igual eu falei, está no plano da folha. Mas com uma folha eu consigo fazer uma outra estrutura que é tridimensional. Então, por isso a gente fala que os poliedros, eles são formados a partir da geometria plana, que são os lados são formados por aqueles elementos. Então, a gente tem aí exemplos de poliedros, como os paralelepípedos. Vocês conhecem, né? Paralelepípedo, a estrutura do paralelepípedo, e existe, né, o paralelepípedo, que é a estrutura, aquela que coloca lá ao redor do asfalto, né? Então, a gente também tem o cubo. Cubo, vocês conhecem, a estrutura de quadrados, feita por quadrados. Os prismas, que também são... Eu trouxe umas imagens para vocês verem que a gente vai falar de cada uma. Cone a gente lembra até daquele de comer, né? Aquele cone de sorvete, aquilo é um cone. O cilindro, que são aí as estruturas de tubos, de conexões aí que vocês trabalham na eletro. E as esferas, bolinhas. Todos esses são 3D, são uma estrutura que a gente consegue pegar, não é só desenhar, a gente consegue pegar. Então, eles têm as faces poligonais, a gente tem, lembra, poliedro e o polígono. O polígono são essas... Vou pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil para enxergar. Os polígonos são os lados. Aqui, ó. Os lados, aqui, ó. Essa parte aqui é um polígono da pirâmide, é um polígono. Esse polígono é um triângulo, que a gente viu na outra aula, que outro polígono são as faces dos poliedros. Isso aqui é um polígono, que está em um plano, estão em planos diferentes. Então, os poliedros, eles são sólidos, né? A gente consegue pegar, fechados, porque ele não é aberto, é muito importante falar que os poliedros, eles são fechados, eles não têm uma estrutura tipo... uma cumbuquinha, um material aberto. Não, essas estruturas são fechadas. E elas têm vértices, arestas e faces. Ah, mas o que é isso? As arestas, eu trouxe explicadinho aqui para vocês, para ficar mais fácil se vocês estudar. As arestas, elas são essas estruturas que ligam os dois vértices. Os vértices são as pontas do poliedro. A aresta é o que liga uma na outra. São as laterais do poliedro.
No caso aqui tem uma azul, né? Isso aqui parece um azul e uma eu coloquei o vermelho do lado. Então, a aresta é o lado, o lado, vamos dizer assim, a quina do poliedro. O vértice é a ponta aqui, a ponta que tem em 3 arestas. No caso, de uma ou mais arestas, que ele encontra essa aresta junto com essa aresta, junto com essa aresta aqui. São as pontas, que são chamadas de vértices, que geralmente formam um V, tá vendo? Formam um V aqui, ó. Formando um V, formam um vértice. E a face são os polígonos, é tudo, toda essa parte aqui é o lado, a lateral aqui do poliedro. Então, a gente tem a aresta, que é a linha, o vértice, que é a ponta, a quina, e a face, que é o lado inteiro. Vocês entenderam? Tá tranquilo aqui? Eu acho que isso aqui é simples para vocês, né? Bem de boa. Se vocês tiverem dúvida, pode falar aí, viu? E em cima disso, existe uma relação de Euler, que eu trouxe de curiosidade para vocês aqui, que é interessante, que as pessoas na geometria espacial ela é relativamente simples o entendimento dela, porque a geometria plana já faz essa introdução muito bem. Então, na relação de Euler, a gente tem aí os vértices, que são representados pela letra V. Saiu aqui. Pela letra V. As faces representadas pela letra F e as arestas representadas pela letra A. Ele descobriu que essa fórmula aqui é real. Se o polígono for fechado, ela é real. Então, ele fez essa relação de que vértices menos arestas mais as faces sempre é igual a 2. Aí eu coloquei aqui depois para vocês estudarem mesmo, que vértice, aresta e face, o que é o quê, né? Então, a gente consegue descobrir na equação quantas arestas tem um sólido. Às vezes, vocês estão fazendo aí estudos na eletromecânica de sólidos que têm arestas muito grandes. A quantidade de aresta é muito grande. E aí precisa saber o número de faces ou saber o número de vértices, o número de ponta. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem simples para vocês, que é, determine o número de faces. A face é o quê? Vocês lembram o que é a face? Alguém de vocês três aí lembra o que é a face? Lembra ou não, gente? Vocês estão aí? Isso, os lados. Isso, a parte maior, isso mesmo, as faces, quer saber quantas faces tem um sólido com 10 arestas e 6 vértices. Que às vezes essa informação algum programa deu para ela. Formou lá uma estrutura, deu 10 arestas, 6 vértices, mas não sabe quantos lados. Imagina só aquelas estruturas que são cheias de ladinhos, aquelas estruturas mais redondas, tem um monte de ladinhos. Você sabe quais são as arestas, mas não sabe quais são as faces. Então, através lá da equação, relação de Euler, ele consegue saber. Coloca que substitui o vértice, substitui a aresta e vai procurar a face. E aí consegue encontrar, e por conta simples, né, operação algébrica simples, que tem 6 faces essa estrutura, esse poliedro. Então, tem 6 faces. Essa relação de Euler, ela foi reforçada, feita, e já foi provada muitas vezes, então por isso a gente traz para saber, principalmente na área dos vocês, para saber as faces, através das outras duas, saber as faces não, saber tanto as faces, arestas e as vértices, se você tiver duas das outras informações. Igual as outras coisas que a gente tem falado muito em matemática, tem 2 números, quero achar o terceiro, a gente consegue fazer. Dentro dos poliedros também tem outros exemplos, que são os poliedros de Platão. Isso aqui também foi uma curiosidade que eu trouxe para vocês, não precisa decorar isso. Porque na época lá dos filósofos, né, não sei se vocês lembram disso da escola, tinha lá Sócrates, Platão e tudo, esse pessoal era tudo matemático, né?
Então, eles faziam muitas pesquisas e ficavam filosofando e trabalhando a matemática para poder fazer alguns conceitos, tanto matemáticos mesmo, quanto filosóficos. E matematicamente, o Platão, trabalhando aí a geometria espacial, ele determinou que existem 5 tipos de sólidos geométricos que são de faces já conhecidas. Aí ele citou aí o exemplo do tetraedro, do octaedro, do icosaedro, que ele usa faces de triângulo aqui, tá vendo? Aqui são triângulos. Me dá um copo aí, Nando. Nando, dá um copo aí, estou tossindo. De tetraedro, que são faces triangulares, tá vendo? Tem triângulo aqui, obrigado. Tem triângulo aqui, que é uma face, é um lado. E tem triângulo aqui, ó. Então, são encaixes de vários triângulos. E esses triângulos todos têm o mesmo tamanho. Por isso que ele colocou esses poliedros, que eles têm o mesmo tamanho em todos os lados. Também colocou as faces quadradas, que é o hexaedro, que também é um cubo, né? De 6 lados, também é um poliedro de Platão, que ele também tem o mesmo tamanho, todas as arestas aqui têm o mesmo tamanho para formar esse hexaedro regular, que também foi baseado naquelas, lembra dos polígonos? Triângulo, quadrado e pentágono. Ele usou esses três polígonos como base para estudar esses poliedros. E também, aí, cantando a pedra, né? Os poliedros com faces pentagonais, que são os dodecaedros, que são praticamente quase bolas de futebol. Vocês já viram que a bola de futebol sempre tem essa estrutura de pentágono nas bolas de futebol? Às vezes agora algumas podem até estar diferentes, mas elas sempre têm um pentágono nas bolas de futebol. Talvez vocês já tenham até reparado isso, mas nunca perguntaram por quê. Porque elas formam uma estrutura que se encaixa e fecha. Ninguém quer jogar futebol com a bola aberta. E quando ela tem esse tipo de estrutura pentagonal, ela forma, essa bola fica uniforme. Então, foi o Platão que descobriu isso. Então, a gente tem aí os poliedros de Platão, que são esses todos que estão na tela aí para vocês. E além de ficar filosofando com a matemática, ele também filosofou com a possibilidade de associar esses poliedros aos elementos da Terra, sobre a origem da Terra, dos elementos e tudo. E ele associou o tetraedro, não lembro de cabeça o nome deles não, o tetraedro ao fogo, o hexaedro à terra, esse aqui eu esqueci também o nome dele, o octaedro ao ar, esse aqui é o dodecaedro à água e o icosaedro ao ar. Tá vendo aqui, ó, formado por triângulos. Porque são estruturas, ele trabalhou essas estruturas baseado nas estruturas naturais. Isso eu também trouxe como curiosidade, não quero que vocês decorem isso quero que vocês levem para a vida de vocês, porque a matemática tenta explicar a natureza. E dentro disso aqui, dos poliedros de Platão, o fogo ele é uma observação, né? Que a gente sempre observa que o fogo forma uma espécie de triângulo, uma pirâmide, né? A Terra sempre são pedaços relativamente iguais. O ar sempre formado por estruturas gasosas. A água é o mais interessante aqui, que mostra a formação da água, das ligações, né? H2O com o Ozinho no meio, e ele... Não sei se vocês já viram, mas na estrutura da água é assim, ó. Isso aí pega na minha área, né, de química, mas a estrutura da água é assim, ela é um Vzinho para baixo, porque aqui em cima tem elétrons que não deixam ela ser assim, ó. A água, ela não é reta desse jeito aqui. Deixa eu tentar desenhar para vocês verem. Ela não é assim. Ela
entorta para isso aqui, porque os elétrons ficam aqui em cima, formando tipo um chapéuzinho. Então ela tem essa estrutura aqui, ó. Que o Ozinho fica aqui, o H fica de cá, um H de cá e o outro H de cá. Depois um Ozinho. Ele viu essa estrutura na água e é muito bacana. E aqui o ar no sentido que tem dois ares, né? Mas nesse aqui no sentido do universo. O Platão associou como é que é o nome desse, né? Icosaedro. O icosaedro, porque é uma mistura de muitas estrelas, toda a questão do cosmos astrológico, aí assim, já vai para filosofia, né? Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas curiosamente ele percebeu que existe uma associação com as estruturas naturais, que é o que vocês também estudam na eletromecânica, de estruturas, que a gente também copia tudo da natureza, né? Então achei interessante trazer para vocês como curiosidade, porque essa disciplina, essa matéria, que essa parte da matéria é bem tranquila. Vocês estão ouvindo aí, né? Se travar o áudio, acontecer alguma coisa, vocês avisam, tá? Então aqui é uma ilustração que eu trouxe com os nomes, se vocês depois quiserem, né? Como curiosidade, que o dodecaedro, a bolinha de futebol. Tem o icosaedro, que é uma espécie de gelo, parece um gelo, assim, estrutura de gelo. O octaedro e o hexaedro cubo, que são os poliedros de Platão, já estudados há muito tempo. Além dos poliedros, a gente tem os corpos redondos, que são mais amigos de vocês, né? Vocês usam muito mais isso aqui. Que eles têm como base, de polígono de base, a estrutura de base, os círculos. Então, formam aí estruturas que são, igual eu tô falando aqui, construídas com rotação de um círculo ou que tenham um círculo na sua estrutura, como o cilindro e o cone. E a bolinha, né, a esfera, a rotação do círculo. Vocês já jogaram bolinha de gude, né? Na vida. Já, e muita. Pois é. Então, vocês lembram que tinha umas bolinhas de gude que eram mais pesadas do que outras? Isso aí a gente consegue medir mesmo, saber só pelo tamanho dela, medindo o volume dela, né? Tinha lá. Eu também gostava de jogar bolinha de gude. Tinha as pequenininhas lá. Eu lembro que tinha uns nomes, mas os nomes eu não lembro. Mas tinha os Carioquinha. Isso, como é que era? Aí você fala, não lembra? É carioquinha mesmo, tinha uma grandona, as normaisinhas e umas que tinham tipo um olhinho dentro. É comum, olho de gato. Isso, como um olho de gato. E tinha outra grandona. Eu lembro das carioquinhas também. Então essas bolinhas, as bolinhas de gude, também são uma espécie de coisa espacial, que a gente faz tanta conta com as circunferências, as bolinhas de gude também dá para fazer o cálculo do volume de bolinha de gude. Uma vez eu fiz uma prova que caiu sobre o volume de bolinha de gude, para saber o tamanho. Então, sumiu aqui. Esse cubo aqui tá no lugar errado, viu? Esquece isso aqui. Tá no lugar errado isso aqui. Nos cálculos que vocês usam mais, dos sólidos 3D, são esses que a gente falou na aula, a gente considera os mais importantes. Lembra na geometria plana era a área e o perímetro? Aqui a gente tem outros dois, que são a área total, que são as faces, a área, que vamos dizer assim, a capinha do sólido, e nós temos o volume, que é o sólido cheio. Vamos dizer assim, igual... Vocês não vêem, né? Vocês estão vendo a minha tela, mas imagina esse copo que eu tô bebendo aqui de água, saber o volume de água que consegue comportar. E todos eles têm uma forma de medir. Isso aqui eu vou deixar aqui, eu vou mandar essa aula para vocês também, para depois a gente fazer um exercício. Eu mandei só 2 exercícios que eu tô vendo que os exercícios não estão sendo enviados para mim. Então, quando voltar, que eu espero que ainda dê tempo de voltar às aulas, talvez alguns não consigam fazer. Hoje a aula de hoje, por exemplo, só tem 2 exercícios.
que é para facilitar a vida. Então, eu vou mandar esse slide para vocês colarem aí a fórmula. Então, por exemplo, o cubo, a gente mede o Algum? volume. Hã? Eu tô te devendo algum? Quem falou? Eu não consigo ver, eu tô só vendo a minha tela. Eu e Iago. Uai, Iago, eu não sei de cabeça. Vou olhar para você e te falo, tá? Eu não sei não. Se você tiver mandado tudo, não, mas eu não tenho certeza. Às vezes teve uma aula que você não veio, não sei. Depois eu acesso aqui e te mando, tá? Tá. Mas a área, o volume do cubo é tudo que eu consigo colocar dentro do cubo. Dentro do cubo aqui, ó. Imagina a caixa aqui, eu consigo jogar uma quantidade. Bom, que saiu aqui fora. Quantidade de coisas dentro do cubo. É o que eu quero saber. Então, o volume do cubo eu meço através da aresta. O A é a aresta, tá vendo aqui, ó? A aresta. Essa aresta vezes essa aresta, né? Que eu não encontro aqui, a área de baixo. Eu encontro essa parte aqui. Vezes a altura. Então, eu consigo saber qual é o volume total que esse cubo comporta, certo? Assim que a gente mede o volume de cubos. E a área total? O que é a área total? Vocês sabem? Vocês conseguem me dizer o que é a área total? Acho que vocês estão viajando maionese aí. A área total são todos os lados. Imagina só uma folha. Uma folha de trabalhinho de criança. Eu acho que é o Guilherme que tá com uma criança aí, né? O filhinho dele. Aqueles trabalhinhos de criança que a gente faz, que tem que colar e fazer o cubinho. A área que eu quero saber é qual o tamanho de papel que eu tenho que usar para fazer esse cubinho. São todas as faces, a soma de todas as faces do sólido. Então, no caso do cubo, é 6 vezes A ao quadrado. Por quê? 6 vezes A ao quadrado? A ao quadrado não é essa parte vezes essa parte, igual o vermelhinho ali embaixo? Todo esse lado aqui. Então, eu preciso saber esse tamanho aqui 6 vezes, porque eu tenho 1 aqui, 2, 3 embaixo, 4 nas costas, 5 em cima e 6 na frente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados desse tamanho. E é assim que eu vou saber a área do cubo. Vocês estão acompanhando ou tá difícil? O ruim é que fazer isso aqui é um pouco mais complicado aqui online, um pouco mais complicado. Talvez na sala seria mais fácil, mas tá dando para entender um pouquinho? Ou tá difícil? Vocês estão caladinhos, eu tô achando estranho. Deve estar indo, né? Acho que continua. Então tá bom. O paralelepípedo é parecido com o cubo, só que a diferença é que geralmente o paralelepípedo tem lados diferentes. O cubo tem um lado igual, né? Então o paralelepípedo tem esse lado, tem esse lado menor, esse lado maior e tem a altura. Agora eu aperto e vai para frente. E tem a altura que é esse C aqui. Então o que a gente faz? O volume é mais simples, porque é a mesma coisa do cubo, que é essa área aqui de baixo, né? Essa área aqui. Tem que arrumar uma canetinha para desenhar direito. Essa área de baixo, vezes esse comprimento de cima aqui. Eu consigo medir quantas coisas cabem aqui dentro em volume. E a área total, que são os lados. Então, eu vou fazer, ó. Vocês concordam que o paralelepípedo tem, vamos dizer assim, 3 tipos de lados iguais? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, não é? Esse lado de cima é igual ao lado de baixo e o lado de trás aqui é igual ao lado da frente, não é? Então, a gente simplesmente separa os lados e depois soma. Duplica os lados, depois soma. Vamos lá. 2AB. Aqui, ó. AB é esse aqui, ó. Então, 2AB. AB é esse lado aqui.
Então, esse lado AB é igual a esse lado de cima AB. Então, eu tenho 2 vezes esse e esse, duas superfícies dessa. E faço a mesma coisa com a outra parte. AC, BC e somo tudo. É a área que eu vou usar para fazer esse paralelepípedo, certo? No prisma e na pirâmide, eu coloquei esse parênteses aqui para vocês acompanharem. Ele depende do polígono da base dele. Então, a gente tem aí, por isso, a área de base e a área das laterais. Por quê? A gente tem aqui, por exemplo, esse prisma. Cadê a canetinha? Esse prisma, ele tem essa área de base aqui. Agora, esse outro prisma tem essa área de base aqui. Tá vendo que essa aqui é um triângulo e esse aqui parece ser... Esse aqui parece ser um... Parece que é um... De 6 lados. 2, 3, 4, 5, 6. É hexágono. Isso aqui é um hexágono. Então, eu vou considerar sempre vou saber qual é a área de baixo, calcular a área de baixo e multiplicar pela altura. Então, eu vou saber qual que vai ser aqui o volume. Então, sempre dependo dessa área de base aqui, que de alguma forma a gente vai conseguir encontrar. Por exemplo, do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E o do hexágono, não lembro não, mas a gente tem uma fórmula específica para ela. Para saber qual é a área específica. Então, assim, eu não vou cobrar a área de vocês decorarem isso, não precisa. Mas só tem que saber que é a base vezes a altura. Então, a área total... E a área total, que é aqui no volume, no caso de volume. No caso da área, é as laterais, lembra? Os lados. Que são 2 áreas da base, lembra? A área da base é essa parte aqui. Então, eu tenho esse lado aqui para eu colorir, imagina que sou uma criança e quero montar. E esse outro lado igual. E a área da altura, tá vendo aqui, ó, a área dos lados, tem a área das laterais aqui, ó. Essa área desse outro polígono. Lembra lá que a gente, na aula de polígono, a gente descobriu como é que faz todas as áreas? Então, eu vou olhar qual é o polígono que eu tenho aqui. No caso aqui, é um retângulo. E eu consigo calcular a área do retângulo pelo lado vezes lado. Geralmente, que são lados diferentes, tamanhos diferentes. Muito tranquilo também. Eu trouxe aqui mais como ilustração, para vocês saberem como que faz para a gente calcular o volume. O cilindro já vem com esse πr sobre πr ao quadrado aqui, que vem com a área de circunferência e a área de... Né, como é que é? O perímetro e o volume. Que a gente tem o volume, que é πr ao quadrado. πr ao quadrado, que é o tamanho da circunferência, né? O interior da circunferência. Lembra? A área interna aqui da circunferência, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, eu sei quanto vai caber nesse tubo aqui. E a área total é a área de fora, que é o lado aqui do cilindro, que são 2πr, que é uma fórmula também, ó, 2πr, que é o raio vezes a altura. Que 2πr, vem aqui, né, a parte de fora, vezes a altura, vezes o raio. Tá? Isso aqui tudo fórmula, nada disso que precisa de decorar, é só para saber como que funciona. O cone já é uma fórmula diferente, mas já também é padronizado, ó, πr vezes a altura mais r, que alguém inventou essa fórmula e fez, ó, o r sempre é da ponta da circunferência até o meio. E a altura é a altura do cone, que já é definido também, e é só jogar na fórmula. Tudo aqui é aplicação de fórmula. O volume do cone que ficou faltando aqui. Não dá para saber também. E a área da esfera, que é o mais interessante também para saber a área das bolinhas. Geralmente vocês usam isso na área de
elétrica, nessa parte de elétrica, às vezes até para medir resistência de algum material, resistência elétrica. Eu não sei se vocês já mexeram com isso, mas provavelmente vão trabalhar. Que aí a área total da esfera é 4πr ao quadrado, que alguém descobriu, e é essa área total que a gente aplica. Já. Vocês já viram também, né? Ah, Então beleza. Então, resistência já. da esfera? Não, da esfera não, a gente já viu resistência, né? Mas vocês daqui, talvez em Da alguma aula esfera. mais para frente, vocês vão ver resistências de algumas estruturas específicas, né? Ah, Bolinha, uhum. esferas que aí, porque geralmente a eletricidade fica, geralmente não, né? Nos metais a eletricidade fica do lado de fora, por isso que aí no caso da esfera vocês têm que saber a área da esfera para saber a eletricidade que vai estar na área e tudo mais. Isso aí Uhum. eu lembro que usa um pouco na parte de elétrica. Então, aqui eu coloquei um comparativo da geometria espacial e geometria plana, depois para vocês terem uma reflexão, que é a geometria plana é a de bidimensional, que é aquela da folha. A gente tem, né, a percepção de folha, que é desenhado em cima de uma folha, que é um plano. Ela é a base da geometria 3D, que é a geometria espacial. Eu até escrevi errado aqui, é especial, não é especial, não, é espacial. Que ela é tridimensional e ela depende das estruturas da geometria plana. Porque tudo que é trabalhado na geometria plana, a gente também trabalha na geometria espacial de uma forma complementar, porque sem saber geometria plana, a gente não consegue nem entender a geometria espacial, que é relativamente simples. Vocês estão vendo aí, nossa aula foi super rapidinho. Então, eu só trouxe isso como curiosidade e trouxe 2 exercícios para vocês fazerem para fazer para me mandar, valendo essa aula. Aí eu não sei, eu vou falar para quem também está gravando. Quem está gravando, está participando, não está mandando nada, por favor, gente, me manda, que eu não quero questionar a questão de falta com vocês, mas eu preciso que vocês me mandem os exercícios. E vocês que estão aqui, eu não consigo ver quantas pessoas são, mas é só fazer esses 2 exercícios aqui e me mandar. Eu trouxe só 2, porque é vamos dizer assim, uma matéria que precisa de pensar um pouquinho, mas não é tão difícil. É aplicação de fórmula pura. E aí vocês podem fazer no caderno e me mandar uma foto, tá bom? Igual a gente tinha programado nas aulas mesmo, bem tranquilo. Viu? E você se cuida Viu? porque o povo tá brigando muito na rua. Esse negócio de corona, o povo tá bem doido. E a gente vai passar por isso para voltar logo às aulas Eu tô normais. achando que esse ano não volta, não, viu? Tomara que volte. Porque até então eles falaram que ia voltar no final de agosto, né? Uhum. Mas a minha mãe, ela trabalha numa escola lá na coordenação e pelo que ela tá acompanhando, ela tá esse ano não volta não. Pois é, mas E é engraçado, né? O bar abriu a academia, abriu tudo, mas as escolas não voltam, eu não entendo isso. Eles abriram shopping, bar, abriu tudo, menos as escolas. Eles acham que é só dentro de você pega, né? Dentro de É bar, de um complicado porque a gente fica numa situação que o pessoal fica realmente perturbado da cabeça, mas shopping. tá bom. Eu vou mandar essa aula para vocês aí agora no grupo, que aí vocês fazem esse exercício agora rapidinho, para não ter que ficar com exercício para semana que vem, na semana que vem, porque na aula da semana que vem sou eu de novo, como o Arley me ajudou com essa aula. A aula que vem é minha de novo, viu? E eu conto com vocês para participar na live do casamento, viu? Vou mandar para vocês lá na sexta-feira. Vou ficar feliz se vocês puderem participar comigo. Tamo junto. Boa sorte. Boa sorte.
Boa sorte Vocês mesmo. são figura demais, gente. Ah, Boa nem... sorte mesmo. Mexe com isso não. Aproveita quando dá tempo ainda. Gente, vocês são terríveis. Nossa Vê se Senhora. você vai escutar, viu? Vai falando Hã? pra você ver. Chama a mulher dele escutar isso pra você ver. Eu não chego Vai ainda não, tá falando. vendo? Ah, Mas eu vou já mandar chegou, mas lá. eu tô trancado no quarto aqui. Ela vai escutar, né? Tô escondido dela aí, tá vendo? Eu vou, eu vou mandar aí pra vocês e vocês fazem o exercício e mandam pra mim, viu? E fala com os colegas de vocês que eu não sei como é que vai fazer, não. Porque foi o seguinte, né, a gente tem orientação da Maristela de fazer, né, chamada, esses trem, e vocês sabem que eu não tô cobrando isso de vocês. Só que o povo que não tá vindo não mandou nada. Tem gente que não mandou nada até hoje. Alguns mandaram um ou outro exercício, mas eu não sei como é que nós vamos fazer. Então eu vou trazer menos exercícios só para vocês tirar tipo uma foto mesmo do celular, só vai dar já e mandar, porque não sei como é que os colegas de vocês vão fazer não. Ô, professora, Oi. aí você verifica aí e me Eu manda vejo se o que eu tem não o seu. tiver feito, porque eu já faço hoje, aqui eu já faço esse, né, de hoje, e já faço o que tiver faltando e já mando. Não, beleza. Eu vou entrar no WhatsApp aqui já e Ó, já mando eu para te vocês, tá bom? mandei já. Eu acho que tá faltando um só, que foi naquela aula que eu não vim. Que eu não. Eu acho que era passando mal, eu não fiz o exercício que você passou. Eu acho que é Sim. um só. Mas de qualquer forma, você verifica aí, me fala. Verifica e já mando para vocês. Eu estou tentando acessar o WhatsApp aqui. Aí eu vou mandar a aula aí agora para vocês e vocês já fazem, que aí não precisa também ficar toda a vida depois fazendo exercício fora do horário. Viu? Mas eu tô com a sensação aqui que a minha internet não tá funcionando. Vou reiniciar isso aqui e já mando para vocês, tá? E aí a aula tá gravada, eu já gravei a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês voltam aqui. Chegou aqui, ó, abriu. Vou mandar no grupo de vocês agora. Tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso, até semana que vem. Alô, A boa gente noite, com Deus. viu? Valeu. Tchau. Falou, turma. Falou, com Deus.